Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza. Este é um vídeo hoje diferente, pois é um vídeo falando sobre uma partida que vai acontecer às 11 horas da manhã. Flamengo e Botafogo se enfrentam daqui a pouquinho lá no estádio do Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vem muito pressionado para esse jogo, uma vez que o técnico Tite, o planejamento da sua comissão técnica, vem sendo muito questionado nos últimos dias, principalmente após o revés na última quarta-feira, em que o Flamengo perdeu para o Bolívar, a primeira derrota do ano, na verdade, mas que vem trazendo muita repercussão e muita pressão para cima da comissão técnica do técnico Tite, principalmente por parte daquela ala da torcida, que é uma torcida que parece que nasceu em 2019 e que não aceita que a equipe jogue mal uma partida ou que seja derrotada. É fato que, como eu disse, nesse clássico, o clássico, acima de tudo, representa a necessidade da volta por cima por parte do time do Flamengo, uma vez que a equipe vem praticamente com força máxima, aquela considerada força máxima, à exceção do atacante Everton Cebolinha, que continua se recuperando de uma lesão, mas terá o Bruno Henrique em seu lugar novamente, que é um jogador que vem se destacando nos últimos jogos do Flamengo. Então, portanto, o técnico Tite hoje terá força máxima para o confronto contra o rival alvinegro do estado do Rio de Janeiro. O Flamengo mudou a sua estratégia para esse jogo em termos de concentração. A equipe, quando atua no Rio de Janeiro e o jogo é à tarde ou à noite, ela não faz o regime de concentração. Mas como essa partida ela vai acontecer hoje às 11 da manhã, o técnico Tite e sua comissão técnica decidiram fazer um regime de concentração e os atletas treinaram ontem no Ninho do Urubu e depois foram para um hotel na região da Zona Sul do Rio de Janeiro para ficar mais próximo do Maracanã, justamente devido ao horário da partida ser às 11 horas. Então a comissão técnica decidiu fazer esse regime de concentração para que pudesse ter um controle maior sobre a questão do sono e da alimentação dos atletas antes da partida, uma vez que jogar às 11 horas da manhã no sol do Rio de Janeiro, que está previsto para o dia de hoje, né? A previsão do tempo, a meteorologia diz que no momento da partida a temperatura vai estar beirando ali os 35, 36 graus. Então, uma temperatura muito alta, muito elevada, requer realmente um cuidado maior na questão da alimentação e na preparação para essa partida. Como eu disse, o Flamengo vem de uma derrota para a equipe do Bolívar pela Copa Libertadores, atuando lá na altitude de La Paz, perdeu a sua invencibilidade no ano de 2024, mas vencendo o rival de hoje, o Flamengo pode assumir a ponta da tabela novamente, dependendo da combinação de resultados através do jogo do Fortaleza com o Bragantino. Ontem, quem venceu e chegou aos 8 pontos foi o Atlético Mineiro, que atualmente, hoje, ainda é o líder da competição, mas como eu disse, pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Se o Flamengo vencer, vai a 10 pontos e reassume a liderança da competição se o Bragantino não vencer a equipe do Fortaleza. Portanto, jogo importante para as pretensões de título no Campeonato Brasileiro, de manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro e também da recuperação da autoestima desses jogadores e da comissão técnica que vem sendo muito pressionados nos últimos dias. Já o rival, a equipe rival, após a troca de técnico, vem no momento também de recuperação. Venceu os últimos 3 jogos, sendo que o jogo pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Juventude por 5-1 e no meio de semana também venceu o Universitário, atuando pela Copa Libertadores. Então vem também embalado, com confiança para o jogo de hoje, para poder encarar a equipe do Flamengo, mas tem um desfalque importante, que é o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares não vai atuar contra o Flamengo,
pois está lesionado. Portanto, o Botafogo vai vir um pouco modificado para esse jogo de hoje. O jogo será no Maracanã. O técnico Arthur Jorge, novo técnico do Botafogo, tem uma postura um pouco mais ofensiva, então não se espera que o Botafogo fique atrás, acuado. O Botafogo deve atacar o Flamengo. Portanto, promete ser um jogo bastante ofensivo, com grandes chances de gol nas duas partes. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo, né, equipes ofensivas, e o Flamengo, acima de tudo, como eu disse, com a necessidade de recuperar, de vencer, para poder trazer confiança à equipe e também acalmar um pouco os ânimos dessa ala mais radical da torcida do Flamengo, que, por incrível que pareça, a essa altura do campeonato, vem pedindo fora Tite, o que é um absurdo. Uma ala da torcida que parece que não entende de futebol e que entra nessa loucura insana de pedir troca de treinador em qualquer revés, em qualquer derrota. Então, realmente é importante que o Flamengo hoje, além de vencer, tenha uma boa atuação para poder acalmar os ânimos e continuar a sequência do trabalho do técnico Tite e de sua comissão técnica. O Flamengo, como eu disse, vai vir praticamente completo com sua força máxima, aquela considerada pelo técnico do Flamengo, que é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro no comando de ataque. Como eu já disse, a única ausência desse chamado time titular é o Everton Cebolinha, mas que o Bruno Henrique vem dando conta do recado nos últimos jogos. Já o Botafogo, com a ausência do Tiquinho Soares, deve vir a campo com John, Damian Soares, Alter, Bastos e Hugo, ou Cuiabano, que foi contratado junto à equipe do Grêmio na última semana. Danilo Barbosa ou Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, Eduardo e Júnior Santos. Então essa é a provável escalação do Botafogo, a provável escalação do Flamengo. Então esperamos daqui a pouquinho, às 11 horas, ver como essa equipe do Flamengo vai se sair nesse clássico atuando no Maracanã. Já peço para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é muito importante. Um bom domingo, se cuidem e saudações rubro-negras.